Bom, bora lá então. É uma possível solução. Bom, gente, vamos lá. Possível solução, antes de eu ver aqui o que o doutor Freitas, o professor Fernando Freitas, trouxe, algo que é muito importante, que a gente já vem falando, né? A inclusão, as três leis sistêmicas. Isso vai vir de encontro com isso que ele trouxe aqui, né? As três leis sistêmicas, mas as três leis sistêmicas a gente precisa observá-las ao longo da nossa vida. Eu sei que uma criança, um adolescente não tem ainda esta capacidade, tá? Mas nós, cuidadores, mulheres principalmente, geradoras de vida, precisam observar essas leis, tá? E o doutor Fernando Freitas traz algo aqui que é muito importante. Olha só, e eu nunca tinha me atentado a esse detalhe, né? Que foi um presente para mim revisitar esse conteúdo aqui, né? Que ele fala assim, ó, a lei do pertencimento, que é essa que a gente inclui, né? A lei do pertencimento, a gente inclui tudo, como foi, como é a lei que está diretamente ligada com a nossa mamãe. Quando você tem medo de não pertencer, de fazer algo diferente, é porque você ainda tem dores ou vínculos, emaranhamentos com a sua mamãe, tá? Cola aqui, que isso aqui estourou minha cabeça só de reler esse conteúdo. Além da ordem, da hierarquia, tem a ver com a energia do masculino. Quanto mais eu me coloco no meu lugar, eu posso, me sinto livre para buscar as coisas que eu quero no mundo, me tornando adaptável, respeitando a hierarquia dos sistemas por onde eu ando, mais em ordem, mais eu aceito meu papai. A aceitação, a inclusão, a lei do pertencimento está vinculada diretamente com a mamãe e a lei da ordem, da hierarquia está vinculada com o papai. Olha como isso faz sentido, né? Até porque hierarquia tem a ver com sistemas, a gente transita nos sistemas, fazendo as nossas trocas. Então, se a gente não está com o nosso papai em ordem no nosso coração, a gente vai para os sistemas ficar só tomando, eu estou em desordem, porque eu não estou aceitando meu papai dentro de mim. Quem ele foi? Como ele foi? Ele fez o melhor que ele pôde com aquilo que ele tinha. O mesmo a nossa mamãe, tá? E a terceira lei, que é a lei do equilíbrio, é o elo dessas duas energias do papai e da mamãe. Eu sei receber e sei trocar, sei servir. Eu falei isso lá nos Círculos do Amor, né? Então, aqui moram os enroscos, de forma geral, dentro desses três primeiros círculos do amor, justamente onde a gente aprendeu a usar as três leis sistêmicas. Então, a gente precisa ficar antenado com isso aqui, tá? Então, o doutor Fernando Freitas, quando ele traz esse esclarecimento, ele conta algo aqui, né? Ó, qual vai ser o movimento, então, de uma possibilidade de cura para nós adultos ou para quem está aí cuidando de um adolescente que está com problema, como a nossa Flores Bela, vai olhar para esse movimento. Amar a mãe como ela é. Aceitar é diferente de obedecer. Então, olha a importância que eu tive com você, Flores Bela, de um papo reto que eu te mandei um áudio, de você simplesmente transbordar o amor na vida desta pessoa. Ser quem você é. Você não é mãe, você não é vó, você não é. Você é quem você é nesse sistema. Do seu lugar você tem força. Ela está vendo, ouvindo e sentindo a atmosfera que você vive. Aqui mora um movimento de eu posso sim ser mãe como a Flores Bela. Ela está tendo uma chance, uma oportunidade que Deus
colocou na vida de vocês para curar o sistema de vocês. Então, olha só, ela aceita e você nem precisa ficar falando da mamãe dela. Ela está vendo, ouvindo e sentindo. Só ela sabe o que ela viu, ouviu e sentiu desde o útero. A gente tem a gente muitas vezes tem uma arrogância de achar que a gente sabe. A gente sabe nada da vida do outro. Sabe nada, tá? Então, cola aqui. O que normalmente, né, acontece? O Dr. Fernando traz algo que ele chama de memória encantada. Essa memória encantada é uma fantasia que foi plantada na cabeça da criança. Ela nem lembra, mas ela já ouviu falar tanto da história que ela cria essa memória encantada. Então, o movimento de cura da depressão é quando ela consegue olhar para a pessoa da mãe, nós adultos, a gente consegue olhar para a pessoa da mãe ou do pai e separar o que é dele e o que é nosso. Isso aqui envolve possivelmente uma constelação lá mais à frente, né? Eu não tenho essa capacidade. Mas a pessoa, quando ela está na fase adulta, ela consegue analisar os fatos, a emoção e separar da pessoa em relação àquela pessoa. Entende? Um exemplo prático disso é o exemplo da minha tornozeleira. Eu já contei essa história para vocês. Eu ouvi do meu pai que quem usava a tornozeleira era puta. Aos 18 anos, 17, 18 anos de idade. Eu nunca mais tinha usado uma tornozeleira de pensar que eu poderia ser visto como uma puta, eu ia infringir uma lei interna e que eu queria agradar meu pai. Quando eu fui casar, há um ano e meio atrás, com 43 anos, 42, nem lembro mais, se eu já estava aniversariada. Com 43, 43, porque eu casei em agosto, eu fiz aniversário em maio. Com 43 anos, eu voltei a usar uma tornozeleira. Eu estava diante de um painel cheio de tornozeleira. Não, eu posso usar. Eu não sou puta. E eu chorei para comprar aquela tornozeleira. Porque eu estava rompendo um vínculo. Entende? Então, é você separar, analisar o fato com relação àquela pessoa. Quando a gente olha para um fato em relação à pessoa, você consegue olhar as fragilidades dela, as debilidades dela, as necessidades que são delas que ela não conseguiu atender. Por isso, quando a gente fala com adolescente, não adianta, ele não vai entender isso hoje. Mas mais lá na frente, com certeza. Este adolescente que vive isso, qual é o nosso papel diante de tudo que vocês viram aqui? É vocês estimularem eles a buscar o verdadeiro prazer na vida deles. Qual é a profissão que você quer ter? Como que você quer usar o seu dinheiro? Quais são os sonhos que você quer realizar? Os adolescentes, eles têm sede de vida. Então, a gente precisa estimular eles a buscarem esses sonhos. Lá na frente, eles vão cuidar dessas emoções mal resolvidas. Só que o nosso papel é ser facilitador na vida desses adolescentes. Esta ou este adolescente que está vivendo nesse ambiente aí da Flores Bela, ela está indo aí beber de uma fonte que seja uma água limpa, que seja uma fonte de amor, que enxergue ela como ela é, sem os rótulos. Que dentro de você, Flores Bela, não emerja aquela criança que quis ser salvadora.
Você não precisa salvar. Entende? É do nosso centro que nós temos força. Tem uma canção que eu estava ouvindo no preparo desse conteúdo aqui. Eu ouço bastante louvor, tá? Quando eu estou nos meus movimentos, enfim. E eu estava entrando em contato com tudo isso desde que eu recebi a mensagem da Flores Bela, né? Tem uma canção que diz assim, ó. Vou até pegar aqui para eu ler, deixar ela aberta aqui. Espera no Senhor, mesmo quando a vida pedir de ti mais do que pode dar. E o cansaço já fizer seu passo vacilar. Espera no Senhor. Há um Deus que te ama e Ele tudo pode transformar. Seu amor te sustentará. Espera nele e Ele tudo fará. Ele vai fazer tudo através de nós. Se nós estivermos disponíveis, abertos para sermos instrumentos do amor dele na vida dos que tocarem a nossa vida. Eu estou disponível. Acredito que a Mag e a Nani também estejam. Assim como eu sinto a disponibilidade da Flores Bela de expor um tema tão delicado. Deus pode o impossível se você se disponibilizar a fazer a sua parte. Não adianta esperar uma espera passiva. Não é sobre isso. Há um Deus que te ama. Ele fez você única para transbordar o amor na vida daqueles que tocam, que cruzam seu caminho. Assim como no caminho a gente viu no Evangelho um caído, ferido, um samaritano. Sejamos nós cuidadores das feridas uns dos outros, mas não no sentimento de querer salvar, de querer algo em troca. Não. Se permitindo viver o processo de cura interno para poder então transbordar na vida do outro. É isso que eu estou fazendo aqui hoje. Estou vivendo um processo de cura interno, arrancando as casquinhas dessa ferida que estava lá ainda. Por isso eu demorei tanto para gravar esses vídeos. Eu estava vivendo, revivendo, revisitando questões que eu deixei de lado, coloquei embaixo do tapete. E poder passar o Natal com a minha família, com as minhas filhas, poder dar um abraço bem apertado na Larissa, ter chamado ela aqui no meu escritório, ter batido um papo com ela bem reto sobre tudo isso, me fez chegar num degrauzinho, um degrauzinho acima, que me deu condição para gravar esse conteúdo aqui para vocês. Então, que você seja instrumento do amor de Deus na vida do outro. Esteja disponível para ser instrumento do amor de Deus na vida do outro. Porque Ele tudo pode transformar através de você. Então, ó, beijo grande no coração de vocês e vejo vocês no conteúdo da frente aí. Quando vier outra demanda que me desafie, eu digo sim para essa comunidade. Eu digo sim à vida. Eu digo sim para servir. Eu digo sim para o projeto de Deus na minha vida. Eu digo sim para ser instrumento dele na vida de vocês. Então, beijo grande e até o próximo conteúdo.
Tchau!